Eu não estou vendo. Boa noite. No ar, mais uma análise sindical. Hoje, excepcionalmente, não teremos o companheiro, né, que acompanha junto comigo na bancada, Augusto Rolim, né, teve outros compromissos. Então, hoje a gente vai ter um programa recheado de coisas e teremos também, né, para me ajudar, vários companheiros, né, para me ajudar. Logo, daqui a pouco nós teremos Renan, né, com o seu bloco de teoria e movimento operário. Também teremos o companheiro Tiago Pires, né, que foi candidato a prefeito por Araraquara, um militante do partido também estará aqui junto comigo. Companheiro Edson, né, que faz um tempinho, uma época batia cartão, mas agora está meio distante daqui, mas hoje estará falando sobre os Correios. E também o companheiro, né, que sempre está junto, Antônio Carlos Silva. É isso aí. Então vamos iniciar nosso programa e a gente vai dar os destaques de hoje, né? Os destaques, temos diversos destaques hoje. Vamos falar, né, o tema é sobre a questão do auxílio, né, emergencial, que foi para R$ 300. Isso, né, vai levar uma grande parte da população para a miséria. E também nós vamos falar sobre a questão do desemprego, né, que condena milhares de pessoas. Vamos falar da greve, né, da SEB, que teve um ato ontem no Distrito, não sei se foi ontem ou foi hoje no Distrito Federal, né? E vamos falar também um pouco sobre a greve dos garis. É isso aí. E vale lembrar, né, se você não assina, faça sua assinatura, né? Participe dessa TV que está há 24 horas, né, no ar, seja membro. E também a gente, esse ano, né, sempre tem o nosso acampamento, mas devido à pandemia, nós vamos ter a universidade de férias online, né? Será transmitido por um site fechado. A gente vai cobrar uma parcela de R$ 100, né, um valor simbólico, e vai ter aulas em janeiro e fevereiro. Janeiro já tem as datas, né? É dia 5 e dia 7, é sempre terça e quinta, né? Então, terça e quinta de janeiro, teremos o curso com o Rui Costa Pimenta, que está há 40 anos, né, no movimento, e aí você manda você faz a sua inscrição, né, e participa com a gente. É isso aí. Então, agora, vamos continuar dando as notícias, né? Queria pedir desculpa, né, porque sempre dois é bem mais fácil. Queria saber se o companheiro Tiago já está por aí. Não sei. Então,
Desculpa, né? Nós tivemos um problema técnico aqui, né? Com a minha internet, principalmente. A gente paga caro e a gente sabe que a internet tem muitos problemas. A gente vai começar chamando o companheiro, né, Renan Arruda, que faz o bloco de teoria e movimento operário, e ele vai continuar falando sobre o Programa Internacional da Sindical Vermelha. Né? Vamos lá, companheiro. Boa noite, Lilian. Boa noite, os companheiros e companheiras que estão participando aqui conosco da análise sindical. Bom, a gente tem discutido aí nesses últimos programas, né, o programa da Internacional Sindical Vermelha. Como eu já frisei várias vezes aqui, esse programa ele foi escrito, cadê? Ele foi uma resolução da Terceira Internacional, né, que era para estreitar os laços, né, de ação entre a própria Internacional, os partidos comunistas, né, e o movimento sindical. A gente já discutiu aqui o problema da luta contra os sindicatos de tipo amarelo, né, os sindicatos pelegos, a importância de travar a luta no interior dos sindicatos. Bom, discutimos vários temas, e hoje eu quero me referir particularmente a um que, inclusive, a gente já no último programa que eu participei, a gente conversou um pouco, é sobre o problema da ocupação das empresas pelos trabalhadores, pelos operários. Eu quero situar isso aí no marco do que está acontecendo no Brasil hoje, né, em particular, tanto nas empresas privadas, mas particularmente nas estatais com o processo de privatização ora em curso. Né? Eu queria primeiro levantar a questão de um ponto de vista mais geral, né? Essa questão da ocupação de empresas são temas assim, fundamentais de um ponto de vista da tomada de consciência do papel que o operário cumpre, né, na produção. Quer dizer, é aquele momento em que o movimento organizado se contrapõe abertamente ao patrão, ao capitalista, ou seja, se coloca o problema de quem é o dono da fábrica. É o patrão que detém o capital ou são os operários que produzem, de fato, as mercadorias? Né? Quer dizer, isso é um momento fundamental da luta de classe e em diversos momentos da história, particularmente nas situações revolucionárias, isso aí é um fenômeno quase que automático na luta do movimento operário contra a política capitalista. Né? Eu vou citar aqui uma passagem histórica que está no próprio livro, que são as ocupações de fábrica ocorridas no ano de 1920 na Itália. Né? Naquele momento, né, só para situar assim, um pouco na história, naquele momento, era logo após aí a Primeira Guerra Mundial, a Itália saiu absolutamente derrotada da guerra, né? Ela, no primeiro momento, estava aliada aí à Alemanha, depois ela foi traída pela Alemanha, no primeiro momento, depois foi traída pelos partidos aliados e acabou absolutamente, o país acabou numa miséria absoluta. Um índice de demissão muito grande, os trabalhadores não conseguiam, os patrões, né, não produziam, então tinha toda uma política de ataque aos trabalhadores e começou na região mais industrial da Itália uma ocupação em massa das fábricas. Né? Isso aí colocou em risco, quer dizer, foi um dos elementos centrais da radicalização daquele momento e que só não teve como consequência a própria revolução proletária naquele país por conta da política do Partido Socialista, o Partido da Segunda Internacional, que traiu, que boicotou as lutas dos trabalhadores. Isso é importante frisar por dois motivos. Né? Primeiro, que a questão da ocupação de fábricas, obviamente, ela não tem um fim em si mesmo. Setores sindicalistas, do anarcossindicalismo, historicamente, sempre colocaram esse problema aí da autogestão, dos trabalhadores fazerem isso e fazerem aquilo, mas a experiência ocorrida na Itália mostra que, se não houver
uma política que extrapole, né, que tenha um caráter não simplesmente de uma política que os trabalhadores tomem conta daquelas empresas, mas, acima de tudo, que se coloque o problema do próprio poder em si, né? A burguesia, através dos partidos reformistas, dos partidos pelegos, eles vão manobrar com essa situação e vão levar à derrota desses movimentos. Né? Isso ficou patente no caso da Itália, porque logo em seguida o que vai acontecer? Vai vir a ascensão do fascismo, vai vir o governo de Mussolini, né, Mussolini vai chegar ao poder em 1923, e daí o processo só foi cada vez indo mais para a direita, até o fascismo se tornar dominante na Itália, com a liquidação dos partidos, inclusive dos próprios partidos de direita, né? Primeiro foram os de esquerda, depois os de direita, enfim, que vai levar como desdobramento a própria Segunda Guerra Mundial, né? E tudo mais. Então, esse problema um aspecto central é justamente esse, né? A ocupação de fábrica, ela cumpre um determinado papel, mas ela não pode ter um fim em si mesmo. Bom, um segundo aspecto disso, eu acho que tem casa muito com a realidade no Brasil, né, de hoje, é que esse movimento, ele é um movimento que isso pode servir como um impulsionador de uma mobilização geral dos trabalhadores, né? Nós temos, no caso aqui do Brasil, uma situação aí, os últimos números oficiais do desemprego estão aí na ordem de 14% da população economicamente ativa. A gente sabe que isso aí é muito maior, porque tem toda uma política governamental no sentido de encobrir o próprio desemprego. Então, por exemplo, as pessoas que não procuram emprego em determinado período, elas não são computadas como desempregados. Então, tem toda uma situação. Eu estou falando de Brasília, por exemplo, e eu ouvi o seguinte: Brasília tem 300 mil desempregados, mas na prática, tem mais 25% de pessoas que são desempregadas, mas que não estão procurando emprego, né? Não procurou emprego nesse último período. Quer dizer, na verdade, são 400 mil desempregados, né? No Distrito Federal. Então, política, e um dos aspectos dessa política, obviamente, é a manipulação que os patrões fazem, e aí eu me refiro muito ao setor privado, no sentido de diminuir a produção, no sentido de demitir trabalhadores para forçar, né, o aumento da produtividade com trabalhadores que ficam, né? Quer dizer, toda uma política de ataque aos trabalhadores. Então, nós estamos vendo aí dezenas de fábricas demitindo trabalhadores, né? Usa como argumento a pandemia, usa como argumento os mais variados possíveis, o custo da produção e tudo mais, mas na prática os trabalhadores é que pagam o pato. Então, esse movimento aí, obviamente, sem sombra de dúvida, é um movimento que está colocado para a classe operária brasileira, né? Mas o fundamental, obviamente, é que ele não tem um fim, não é simplesmente ali que você vai estar trabalhando dentro daquela empresa. Mas isso deve ser um movimento para a classe operária, para os bairros operários, para os familiares dos operários, quer dizer, uma política de mobilização da classe operária. Um outro aspecto diz respeito à política também do governo, com relação às privatizações. Nós temos aí uma série de privatizações em curso no Brasil. Nós temos nacionalmente aí, nós temos o caso da Petrobras. A Petrobras está sendo literalmente destroçada pelos golpistas, né? Eles estão fatiando toda a empresa, inclusive fechando parte da produção, liquidando com a Petrobras no Nordeste, privatizando em outros locais. Quer dizer, é uma política de terra arrasada com relação à empresa. Quer dizer, isso é um exemplo. Um segundo exemplo, mais aqui perto de Brasília. Está marcado para amanhã não, sexta-feira, o leilão de privatização da Companhia de Energia de Brasília, né? É uma política também nacional, né? Isso não é só no caso de Brasília, no Distrito Federal. Mas o que se viu até agora, e depois eu vou juntar as duas situações, o que se viu até agora, o que é? É muito discurso de sindicalista, é negociação com o próprio governador, é negociação
com a Câmara Legislativa, é negociação com o Ministério Público, é negociação com tudo, mas nada impediu que o leilão fosse marcado para a próxima sexta-feira, né? Aí se marcou um ato para sexta-feira. Assim, um detalhe, uma questão importante: os trabalhadores estão em greve, né? Se foi marcado um ato para sexta-feira em protesto contra o leilão. Bom, só que o leilão, inclusive, nem aqui em Brasília vai ser. Ele vai estar ocorrendo em São Paulo, né? Quer dizer, é um protesto assim meio vazio, não só por isso, né? Talvez o pessoal mais antigo aqui que esteja acompanhando o programa, ou que vem acompanhar, vai lembrar da época dos leilões de privatização no governo Fernando Henrique Cardoso, né? No Rio de Janeiro, ocorreram grandes atos, inclusive, né? Diante da privatização da Vale do Rio Doce, e de outras grandes empresas naquele período, e que também não significaram nada a não ser a população apanhar muito da polícia, né? Os manifestantes apanharem muito da polícia, né? Ou seja, ao invés de se buscar uma mobilização da própria empresa, do próprio local de trabalho, né? Ou seja, a ocupação dessas fábricas, dessas empresas, no sentido de contrapor justamente o fato de que o governo não é o dono dessas empresas, mas o dono dessas empresas é a população, são os trabalhadores que trabalham nela, né? Você criar um movimento de conjunto, fica com toda essa política aí que de chove não molha. Você vai até certo ponto, os trabalhadores entram em greve, mas você chama um ato, você faz isso ou aquilo, mas de fato não existe uma política para barrar o processo de privatização, né? Quer dizer, por isso eu trouxe esse tema sobre o problema da ocupação, que é uma situação que está colocada. Se os trabalhadores querem de fato defender a Petrobras estatal, né, querem de fato defender a SEB estatal, ambas sob o controle dos trabalhadores, tem que ter uma política de radicalização. Não dá para ficar nesse lero-lero aí com o patrão, com o governo, com o sindicato, com os parlamentares, tentando vias como é que se diz? O judiciário, de barrar o processo, que essa política não vai dar em nada, né? Isso aí deveria, obviamente, partir da própria CUT, a maior central, a única central sindical do país, né? Chamar os sindicatos filiados, os grandes sindicatos, criar um movimento de apoio, ir para a comunidade, ir para a população, né? Nós temos agora, inclusive, o exemplo no caso da companhia de energia, o que está acontecendo lá o que aconteceu recentemente no Amapá, né? Tem a experiência do próprio governo Fernando Henrique Cardoso. No final das contas, é uma privatização para entregar para a iniciativa privada grandes lucros, com aumento de conta, né? Isso serve para a Petrobras, serve para a companhia de energia, serve para todo o parque industrial brasileiro, né? Lilian, eu acho que excedi um pouco no tempo. Obrigado e até a próxima semana. Obrigada, Renan. Vamos dar continuidade ao nosso programa. E lembrando, se você não é membro, torne-se membro, mande seu super chat, seu super sticker, apoie essa TV 24 horas no ar, uma TV a serviço dos trabalhadores. E lembrando também da nossa Universidade de Férias, que dessa vez, devido à pandemia, vai ser online. E as aulas serão ministradas pelo companheiro Rui Costa Pimenta, que tem mais de 40 anos de militância, conhece muito bem o movimento operário e a sua teoria. E o tema principal vai ser o stalinismo, que voltou, né, com esses grupos pseudo-esquerdistas, né? Então, o stalinismo voltou ao debate e, por isso, a gente vai fazer esse curso. O curso será dividido entre janeiro e fevereiro. As aulas de janeiro já estão marcadas, toda terça e quinta, né? Vai ser dia 5, dia 7. Então, nessa sequência, nós teremos o curso.
E o curso vai ser feito por um site fechado. Nós vamos fazer uma inscrição apenas, né, de R$ 100 por pessoa. Você vai ter acesso às aulas, né, durante 6 meses e ainda você vai ter acesso ao material de apoio. Então, por isso, né, faça sua inscrição, entre em contato com a gente e ajude esse canal operário e revolucionário. E agora a gente vai dar sequência ao nosso programa. Nós vamos começar com o bloco 2, que é o bloco de notícias. Teremos ajuda hoje, né, do companheiro Tiago Pires, que é da corrente sindical Bancários em Luta, o companheiro Antônio Eduardo, que é dos educadores em luta, lá da aula, lá na Bahia, na Universidade da Bahia. E é isso aí, vamos lá. A gente vai começar falando sobre a questão da redução do auxílio emergencial. Inicialmente, foi pago R$ 600, desculpa, e agora está em R$ 300. Isso, com isso, aumentou, segundo as pesquisas, aumentou o número de pessoas, né, que têm acesso à comida, tal, aumentou a pobreza, né? Então, 8,6 milhões de brasileiros estão em situação de pobreza. E mais de 4 milhões que estão na miséria, né? Existe um gráfico que é pobreza, que é miséria. Então isso jogou mais gente, né? Os R$ 600, a pessoa ainda conseguia comer alguma coisa, redução pela metade, isso tem gerado a miséria do povo. Teve uma briga, né, inicial, mas teria que voltar, né, não pagar só apenas essa esmola, né, nem de 600, nem de 300, precisaria que pagasse, né, um salário mínimo já é pouco, mas no mínimo, né, a gente defende um salário mínimo vital de 5 mil, né, então imagina 1.000, mas imagina 300, né? Isso aí não dá para a população nem comer o mínimo do mínimo. Então isso aumentou, né? Muitos foram jogados abaixo da linha da pobreza. Então é preciso que os trabalhadores, né, se organizem e que os sindicatos reabram, né? Diga de passagem, eles ainda tudo está aberto e os sindicatos estão fechados. Agora, vou passar para o companheiro Tiago, que está aqui junto comigo hoje, que vai falar sobre a questão. Espera aí, gente, eu estou sozinha, então, né, fica mais. E a Desigualdade. internet não está. Isso, obrigado, Tiago. É porque a internet aqui de casa hoje deve ser amiga do Bolsonaro, sabe? Porque tá ruim. A minha aqui de Vai casa, lá, a minha depois aqui a de gente casa deve chama. ser Aí, depois a gente chama o companheiro Antônio Eduardo para falar sobre a questão, né? Também só que depois ele vai falar, né, o que eles já fizeram, mas o Bolsonaro tinha exigido que as universidades começassem no próximo, acho que é janeiro. É isso aí. Vai lá, Tiago. boa noite aí aos companheiros Antônio, Edson, a Lilian, ao Renan aí e aos espectadores aí da Causa Operária TV. Vou trazer um ponto aqui que é a desigualdade de imposto, né? Onde a CUT soltou divulgou um estudo aí, né, do Centro de Pesquisa de Macroeconomia e das Desigualdades, né, o MAD da USP de São Paulo, onde eles concluíram que a política do governo federal é quase nula nesse sentido de combater a desigualdade, né?
Então, assim, né, não diria que é quase nulo, né? O governo federal, né, o governo Bolsonaro, ele é nulo, né? Ele provoca, né? A política deles é realmente destruir aí as condições de vida da população. E aí faz-se uma discussão aí do fim do Bolsa Família, né? E a instituição aí do novo benefício que seria o Renda Brasil, né? O Renda Cidadã. E, enfim, a questão central aí é que discute-se a questão da taxação aí das grandes fortunas, né? Que como o presidente da CUT coloca, né? Que é uma luta aí que não foi levada adiante desde 1988, né? Mas que a saída que eles buscam aqui também é aprofundar um pouco mais de imposto, tal lá. Diz que a mudança aí não traria, que essas mudanças do governo Bolsonaro não trariam nenhuma mudança no índice de Gini, né? Que mede a pobreza do país. Mas as propostas que trazem aí de aprofundar um pouco mais de imposto, né, sobre as grandes fortunas também não resolveriam em nada, né? Essas questões aí, né? O PCO já vem defendendo há muito tempo, né, que a gente tem que ter um auxílio emergencial aí com o dobro do valor, né, um salário mínimo de R$ 5.000, que é o que realmente acabaria aí com a desigualdade no país, né? E a gente tem que defender também o imposto sobre o lucro, né, sobre o lucro, né? A gente tem que acabar com o sistema aí de drenagem, né, do orçamento público aí para os bancos, né? Que não permitem aí você disponibilizar nenhum recurso para a saúde, para a educação, para a infraestrutura e para a geração de emprego, né? Então, mais nesse sentido aí que a gente traz esse debate aí sobre a desigualdade em imposto. É isso Os aí, companheiros querem Tiago. comentar. Só fazer um comentário, só É porque que cortou algum aqui, desculpa. companheiro ia comentar, né? A questão da taxação de imposto, ela não resolveria nada em absoluto, né, sem a revogação aí do teto de gastos. E para poder manter a política do teto dos gastos, né, o que o governo aí, o ministro da Economia do Bolsonaro, Paulo Guedes, propõe é o projeto do Pedro Schneider, né, o economista do Banco Itaú, que é um banco aí que gosta de fazer bastante demagogia, né, com preto, com mulher, com a questão LGBT, com a política ambiental e tudo mais, mas eles trazem exatamente o que o Pedro Schneider, né, colocou como proposta na Folha de São Paulo, né, que é acabar com o PIS, né, que é o abono salarial, que é acabar com o seguro-desemprego, né, vincular o FGTS, que é acabar com o seguro-defeso do pescador, né, que é congelar aí toda a aposentadoria, os benefícios aí de pensionista, o salário mínimo, o salário aí dos trabalhadores de empresas públicas, né, os salários dos servidores públicos, além de 17 outras privatizações aí de estatais aí que são vinculadas ao Tesouro Nacional, né, que então, assim, o projeto do Bolsonaro é verdadeiramente destruidor, né, mas agora se a gente quer realmente lutar, né, contra a desigualdade no país, o que tem que ser levado adiante é uma luta pelo fim do golpe de Estado, né, pelo fim do governo Bolsonaro, que é quem está aí encaminhando esse pacote aí destrutivo aí para as condições de vida do povo brasileiro. É isso aí, Tiago. Não vai mudar muito a situação, né, do povo. Vamos lá. Agora, nós vamos chamar o companheiro Antônio Eduardo, que é da Coordenação dos Educadores em Luta e é professor da Universidade Federal do Recôncavo Baiano. Se eu errei, você me corrige, por favor. Ele vai falar sobre a volta às aulas na universidade. Vai aí, companheiro. Boa noite, Lília. Obrigado pelo convite. Saudações a Tiago, a Renan, a Edson, aos participantes aqui do nosso programa, a Valnei aí na técnica e a todos os
amigos e amigas da TV Causa Operária que participam aí, acompanhando esse programa. Bem, o que acontece é o seguinte, Lilian. O governo Bolsonaro, hoje, através do MEC, editou uma portaria, a portaria 1030, e essa portaria estabelecia o seguinte, que a partir de janeiro aconteceria o retorno às aulas nas universidades federais e nos institutos federais. O que ocorreu logo em seguida é que, evidentemente, a comunidade universitária, né, seja os professores, os estudantes e os técnicos administrativos, bem como algumas reitorias, se manifestaram contra esse retorno às aulas. Porque nós sabemos aí que o retorno às aulas, em um momento de ascenso, inclusive, da propagação do coronavírus, seria, na verdade, o complemento de uma política genocida que o governo já adota. Então, houve uma rejeição muito grande da comunidade, né? E essa rejeição acabou repercutindo e o governo acabou anunciando que a portaria tornou a portaria sem efeito e o ministro da Educação bolsonarista acabou de declarar, agora no final da tarde, que estaria disposto a negociar, a conversar as condições com os reitores das universidades. Agora, acontece uma questão que é importante salientar. O governo federal tem cortado sistematicamente as verbas para a pesquisa, para a ciência e também para as universidades, até mesmo verbas designadas, né, para o custeio das universidades, das instituições de ensino, estão sendo cortadas. Sabemos que não existem as aulas, né, presenciais nas universidades, mas, de qualquer forma, existem os gastos permanentes de água, luz, e pessoal e outras despesas. E essas despesas estão sendo comprometidas pela política de corte de verba, na verdade, de sucateamento, desmonte do ensino superior no país. Está sendo discutido também no Congresso Nacional a Lei de Diretrizes Orçamentárias, né, de 2021, e há um corte aí brutal, mais um corte brutal no orçamento da universidade. Então, o governo anuncia o retorno às aulas presenciais, ou pretendia implementar, impor esse retorno às aulas, sendo que as universidades não têm nem mesmo condições de ter aula de qualquer forma. Mesmo a aula através do ensino remoto tem uma dificuldade muito grande, existe uma exclusão de boa parte da comunidade estudantil, os professores têm uma série de problemas com o ensino remoto, uma vez que não tem os equipamentos, não tem o treinamento adequado, sem falar que do ponto de vista didático, o ensino que, inclusive, os educadores em Lucas sempre repudiou esse tipo de modalidade. Mas isso significa que nós não vamos aceitar também o retorno às aulas presenciais. A Corrente Educadores em Luta tem feito uma campanha em todo o país, né? Que é a campanha que não vamos ter aula sem a vacina e sem o fim da pandemia, e agora temos que colocar em pauta mais que nunca essa campanha. Por quê? Porque esse recuo do governo ele pode ser um recuo momentâneo e assim que ele tiver condições, ele retomar com essa política, repito, uma política genocida de amplificar o número de pessoas afetadas pelo Covid. Então, seria expor a comunidade universitária e a população, de uma forma geral, ao coronavírus. É isso aí, obrigado. Obrigado, Antônio Eduardo, né? Sempre bem-vindo aqui. Muito obrigado mesmo. Agora a gente vai dar continuidade, né, ao nosso programa. A gente vai falar sobre a questão do Fundeb, né? Como os professores, né, seguindo sobre a questão ao ataque aos professores, estão atacando o Fundeb, né? O presidente ilegítimo Jair Bolsonaro, né, mexeu no Fundeb e isso vai gerar um não aumento para os professores, né? Os professores que têm sido penalizados há muito tempo, né? Foi criado um piso nacional, mas
esse piso não teve reajuste e o Fundeb, que era uma verba que ajudava a educação básica, né, foi atacado pelo ilegítimo Jair Bolsonaro. Então, com isso, né, com essa portaria, uma portaria interministerial, ele mexeu no Fundeb, então por isso não vai ter reajuste. Ele aumentou ele alterou, né, a gestão do Fundeb, o valor mínimo a ser investido por aluno anualmente, e também com os gastos salariais dos professores da educação pública em 2022. A previsão para o próximo ano é que o piso salarial do magistério teria uma atualização de 5,9%, e com a redução, a categoria terá zero. Então, não terá esse aumento, né, no piso salarial. Então, o duro ataque também aos professores, né? Querem que os professores voltem sem a vacina, né, em meio à pandemia. Depois a gente vai dar uma notícia aqui, né? Só reabrir, ter um aumento drástico no número de contaminados e de mortos. Temos que manter as escolas fechadas, as universidades fechadas. Quando tiver o controle da vacina e o fim da pandemia, a gente reabre as escolas e vamos discutir o que será feito, se será feito 2 anos em um, se vai ter reforço, mas isso aí tem que ser discutido entre a comunidade acadêmica, entre os professores e entre os alunos, que são os principais interessados. É isso aí. Agora eu vou passar para o companheiro Tiago, né, que hoje está aqui comigo, porque o companheiro Guga teve um outro compromisso, e ele vai falar sobre a questão do desemprego, né? Que o desemprego cresce no país. É isso aí, Tiago. Vamos lá. O IBGE, né, trouxe um estudo aí, né, que foi realizado de março, né, até outubro, né, durante a pandemia aí, que verificou que o desemprego ele saltou de 10 milhões, né, de 10,1 milhões aí, para 13,8 milhões, né, sendo que em outubro, né, que foi o último mês aí da análise onde foi feito o estudo, também teve o maior crescimento aí no desemprego, que foi 14,1%. Né, as regiões aí norte e nordeste, né, são as que sofrem o maior impacto aí da crise, né? Tem desemprego aí dentre as regiões do país, né? Ficando aí acima de 15%, né? O emprego informal, ele também aumentou, né? E as consequências aí tanto para as mulheres, né, quanto para os negros nesse sentido também é maior, né? O desemprego das mulheres aí entre as mulheres aumentou em 17%, né? Enquanto os dos homens aí aumentou em apenas 11%, né? Uma taxa muito parecida também com o desemprego aí sobre o setor dos negros aí, né, que ficou em 16%, e dos setores aí que não são negros, né, ficou em 11,5%. Então são índices muito parecidos aí que mostram, né, que tanto as mulheres, né, quanto os negros aí são os mais esmagados aí pela crise, né, são quem realmente é jogado aí no subemprego, né, na informalidade, são os que sofrem aí os impactos da crise, né. A gente defende aí que não tenha, que as empresas aí sejam proibidas, né, de demitir os seus empregados no momento da pandemia, né, que todo mundo tenha garantia de emprego, né, e é preciso organizar uma luta aí, né, contra esse crime que está sendo cometido, né, que no momento mais difícil
que a população atravessa, né, de aumento aí do preço dos alimentos e tudo mais, de rebaixamento salarial, de perca de direitos aí, a população está sendo jogada aí para fora dos seus empregos, né? E principalmente aí os setores de mulheres, né? Os setores de negros aí é quem sofre todo esse impacto, né? Quem paga pela crise de verdade. Então é preciso aí organizar todos esses setores, né? Criar o sindicato dos desempregados, né? E atuar junto aí, né? Contra esse criminoso ataque aí contra os trabalhadores. É isso aí, Tiago. Né? Então, hoje o tema principal da gente é a questão do desemprego e da fome, e agora, de acordo com um estudo da ONU, né, em 2001 vai ter uma crise humanitária, né, e deve atingir 235 milhões de pessoas no mundo, né? Então, a miséria, né? A crise, já existia a crise financeira, e aí, devido à pandemia, né? Então, os reflexos de todo o tempo que o comércio ficou fechado, houve uma desaceleração, já tinha uma crise, e isso vai refletir muito, né, no próximo ano. Aí agora a gente vai dar continuidade, né? Eu estou sendo um pouco mais rápida, porque ainda a gente tem o companheiro Edson, e agora o companheiro Tiago vai falar um pouco sobre a greve dos garis. Vai lá, Tiago. Então, os trabalhadores aí da limpeza, né, da cidade de Florianópolis, né, que é da autarquia CONCAP, né, estão em greves aí por conta do reajuste aí que foi prometido, né, pelo prefeito Jean Loureiro, né, do DEM, né, do partido do país aí, que o PSOL abraçou, né, prometeu aí, ficou acordado um aumento de 4,7%, que não foi concedido, e a categoria aí resolveu entrar em greve, né, agora desde segunda-feira, né, desde o dia 30 de novembro, né, último dia do mês passado aí, e conta com o apoio aí do sindicato, né, dos trabalhadores do serviço público e do município, né, Citracem, e é isso, né, Lilian? Estão levando adiante aí uma luta importante, né, pelos seus direitos aí, né, a gente está vendo os salários aí de todos os trabalhadores, né, de todas as categorias aí, se deteriorando, né, o preço dos alimentos aumentando, como eu já disse aqui, né, e aí esses prefeitos aí da direita, né, que não cumprem seus acordos, né, muitas vezes com o apoio aí do Tribunal do Trabalho, né, então recorrem ao recurso aí que legítimo da categoria, que é a greve, né, por melhores condições aí de vida e de trabalho, né. É isso aí, companheiro. Só com greve e mobilização, né, que o povo vai atingir os seus objetivos. E lembrando que a maioria dos sindicatos ainda estão fechados, né? Aí agora já entramos em dezembro, então o pessoal já está naquele climão, né, de final do ano. E o povo morrendo de fome e desempregado, né? Hoje a gente deu aqui diversas notícias, ainda vamos falar mais sobre esse assunto. Agora a gente vai, né, chamar mais um convidado de hoje que veio aqui nos ajudar, né? Trabalhador dos Correios, o companheiro Edson Dort, que vai falar um pouco sobre a situação dos Correios, né? Como está a privatização e se tem alguma. Não é novidade, porque é uma notícia ruim, né? Qual a notícia ruim, Edson? Boa noite, Lilian. Boa noite aí, o Tiago, viu? O Duda também Boa noite. na programação aí de hoje. O Correio, ele continua sendo aí a empresa que o Bolsonaro quer privatizar. O governo FHC, já até o FHC, né?
já esculachou o Bolsonaro, dizendo que no governo dele, esses os 2 primeiros anos de governo, o Bolsonaro já teria privatizado mais de 66 estatais. O Bolsonaro não conseguiu ainda privatizar. E o Bolsonaro, para ficar, ele, como questão de honra, fechar o governo dele com a privatização. Tivemos aí um probleminha, né, com o companheiro Edson. Produção? Edson? Tivemos um probleminha aí com a internet do companheiro. Vamos dar sequência aqui. Quando você tiver certo aí, você volta, Edson. Então vamos lá, vamos dar continuidade. A gente vai continuar falando sobre o desemprego, né? O levou o desemprego a 14,6%, 30 milhões de desocupados, né? A taxa de desemprego no Brasil voltou a subir no trimestre entre julho e setembro. Né? Os dados são do IBGE, né? Os dados da taxa de desemprego, segundo a pesquisa por amostra de domicílios contínua mensal, PNAD, depois do golpe de Estado, né, depois do golpe que ocorreu em 2016, os trabalhadores, né, a classe trabalhadora tem sofrido duros ataques. Né? Começamos, infelizmente, com o que era conhecido no mundo de fora Temer, e agora, né, o ilegítimo Jair Bolsonaro. Né? A taxa já está em 14,6% entre julho e agosto. Né? Então, essa é a situação do país, né? Milhões de desempregados estão pagando esse auxílio de R$ 300 e é para uma parcela pequena, né? Muita gente não tem conseguido esse auxílio. Então, por isso, temos que nos mobilizar, né? Fazer greves, ocupar as fábricas para garantir o nosso emprego e os nossos salários. É isso aí, vamos dar continuidade. Depois, quando o companheiro Edson tiver estabelecido, ele volta aqui e fala um pouco sobre a questão dos Correios. É isso aí. Vamos lá, agora continuando, né? Vamos lá, agora. Voltou, desculpa, voltou, Edson? Voltei. Estou com uma internet meio fraca, mas estou. Tá me ouvindo? Não, ouvindo, o que eu ia falar é que o governo Bolsonaro ele colocou a questão da privatização dos Correios uma questão fundamental, né? No governo dele, porque o governo do PSDB privatizou 66, em 2 anos de governo, e era nada. E eles promoveram aí na empresa a contratação de um consórcio de empresas para organizar o processo da privatização, né? Fazer estudo, né? Da ação. Entre essas empresas está a Centuri. Essa empresa, a Centuri, porque esse consórcio, né, que vai organizar a privatização dos Correios, tem a Centuri. Você tem Machado, Mer, Sedac, e Falcão Galvão. Falcão Advogados. E eles fizeram um contrato com essas empresas que eles chamaram de consórcio para fazer o processo da privatização, fazer o estudo,
pagando mais de 10 milhões de reais, e essas empresas têm a tarefa de fazer o processo de como vai ser a privatização dos Correios até final de 2021. Só que o Ministério Público denunciou essa semana de que a Centur, ela roubou, né, na verdade, Correios aí num contrato anterior. Um contrato de 11 milhões, com o Correios Par, que é uma subsidiária, que o Correio também já desmanchou, e contrato com essa Correio, na época, contrato com essa Centur no valor de 44 milhões de reais. Detalhe, quem estava no Correio, administrando o Correio, nesse período, foi em 2017, estavam os golpistas, né, do governo Michel Temer. O Ministério das Comunicações era controlado pelo Gilberto Kassab, e a presidência dos Correios pelo Guilherme Campos. E agora estão pedindo dinheiro, inclusive, para o Campos, mais milhões de reais. Mostra, assim, que toda aquela luta contra a corrupção, que começou no mensalão dentro dos Correios, era farsa. Na verdade, eles estão para promover a ação dos Correios. É isso aí, Lilian. É isso aí, Edson. O Edson vai continuar com a gente e vai dar algumas notícias também. Pode ser, Edson? Que hora? O programa vai até que hora? Não pergunta isso no ar. 8h30, não assiste nosso programa. Que isso? Então vamos lá, vamos dar continuidade achei aqui. Que estava terminando. Não tem problema não. Vamos lá. Então, vamos dar continuidade aqui ao nosso programa. Daqui a pouco, né, teremos o companheiro Antônio Carlos Silva, que é um quadro aqui tradicional, né? Ele vai fazer um balanço, né, sobre a questão do auxílio emergencial e questão do desemprego e o aumento da miséria, né? Então, com o governo Bolsonaro, né, teve um aumento, né, o pessoal tem medo de ficar desempregado, né? Houve um aumento de 67% dos brasileiros. Os brasileiros, os que ainda continuam empregados, eles ficam com medo, né? Porque o tio fica desempregado, o pai fica desempregado às vezes, né? O vizinho fica desempregado. Então, isso gera, né, um terror, né? Gera um terror entre a população, né? Então, isso acaba, além do desemprego, infelizmente a pessoa sabe, né, que na maioria das vezes ela vai também ficar desempregada, então isso gera um terror, né, entre a população. Como nós vimos, né, o número de desempregados já atinge 14,6 milhões de trabalhadores, né, segundo o IBGE. Então, a angústia, né, é uma realidade entre 67% dos trabalhadores. É isso aí. Vamos dar continuidade, né? Daqui a pouco teremos o companheiro Antônio Carlos, e aí vamos continuar com o companheiro Tiago, que vai falar sobre a questão das escolas, né? Abertura e Covid. O que aconteceu, Tiago, nas escolas com a abertura? Então, Lilian, no Rio de Janeiro, né? Na primeira quinzena do mês de novembro aí, o prefeito Marcelo Crivella, ele democraticamente, né, sugeriu aí a abertura das escolas voluntariamente. Evidentemente, né, que os professores, né, e a comunidade, né, foram contra a abertura das escolas, né? E daí o governo do município, né, começou a forçar a abertura dos colégios, né? Então, de 400, para você ter ideia, né, de 427 colégios aí do município,
272 eles estão fechados por conta de casos aí que tiveram aí do coronavírus, né? Então abririam aí 63, né, quase 64% das unidades aí do município, né? Então os professores se organizaram aí, né, através do CEP, né, que é o sindicato estadual aí dos professores professores e educadores do estado, né, e trabalhadores profissionais da educação, né? E deflagraram aí greve, né, pelas condições de saúde, né, e vida dos alunos, né, e dos professores, e deflagraram greve aí por conta dessa, né, do governo aí abrir, né, as escolas aí, né, à força aí, sem consulta, né, à comunidade, né, sem consulta aí aos profissionais da educação, né, que eles buscam aí, né, de todas as formas aí atender as demandas da burguesia, né, reabrir o comércio aí, às custas aí da vida da população, né. A gente verificou no período aí das eleições que o coronavírus, ele entrou de licença aí, né, para as eleições, né, não tinha Covid, as taxas estavam lá embaixo, né, uma mágica aí que só o Brasil conseguiu fazer, né, e assim que terminou as eleições aí, a gente sabia que essa fraude, ela ia ser desmascarada, né, e os números agora começam a explodir no Brasil inteiro, né, demonstrando que o coronavírus nunca parou, né, nunca teve folga, nunca teve de licença, né, foi uma maneira ali que criaram aí para justificar o povo sair na rua pedir voto e tudo mais, né? E o PCO, como sempre, se manteve na luta aí contra a abertura das escolas, né? A gente defende aí que as escolas sejam reabertas quando a gente superar a pandemia, né? Quando tiver a vacinação aí em massa aí para a população, né? Fora dessas condições, a gente tem que defender a vida aí tanto dos professores, alunos, né? E de toda a comunidade. É isso aí, Tiago. Então, a situação dos professores, eles ficam a todo custo querendo que volte às aulas, e a gente sabe, né, o Amazonas e vários outros estados retornaram às aulas, escolas particulares retornaram às aulas, tiveram que voltar atrás, né, porque o número de infectados, né, é muito grande. E olha que escola particular, né, tem menos aluno, tem muito mais recursos. Imagina as escolas públicas. É isso aí, vamos dar continuidade aqui ao nosso programa e daqui a pouquinho, né, tá entrando o companheiro Antônio Carlos Silva para fazer um apanhado, né, de tudo que nós falamos hoje. Agora eu vou dar uma notícia rápida, né, sobre a questão, é, a privatização, né, o companheiro Renan já falou um pouco sobre a privatização da SEB, né, teve um ato ontem, né, dia 1º, infelizmente a privatização já está marcada para sexta-feira, então, por isso, é preciso que os trabalhadores, além de fazer a greve, precisa ocupar a empresa, né? Não esperar que seja privatizada. Aí, ó, uma foto, né? Teve um ato ontem, os companheiros de Brasil estiveram lá e é isso aí. Vamos lá, vamos dar continuidade, Tiago, ao nosso programa, que hoje está bem agitado, né? Muito bom. E lembrando, né? Vamos lembrar para a gente que você deve, se você não é membro, torne-se membro. Se você não tem assinatura, torne-se, né, faça assinatura de membro. Há várias categorias, né, desde R$ 7,99 até outros valores. Você pode
também mandar seu super chat, seu super sticker. Você também, vamos lembrar que a nossa Universidade de Férias, devido à pandemia, vai ser diferente, né? Vai ser online. Então, por isso, a gente vai falar sobre a questão do stalinismo, que é um tema que tem ressurgido, né, com a esquerda pequeno-burguesa. Então, participe, será cobrado R$ 100 de inscrição, será feito através de um site fechado e as aulas serão ministradas pelo companheiro Rui Costa Pimenta, né, militante há mais de 40 anos, né, o presidente do Partido da Causa Operária, e as aulas serão divididas entre janeiro e fevereiro. Em janeiro, já temos as datas. Serão toda terça e toda quinta. Bom, a primeira semana é dia 5 e dia 7. Depois será passado o horário, tudo certinho. Então, participe, né? E mande a sua. Vai ter perguntas, né? Vai ser que nem análise política. Você vai poder fazer perguntas, você vai poder ter só o material a um preço, né, simbólico de R$ 100. É isso aí. Então vamos lá. Tá dando um probleminha aqui porque o companheiro não está conseguindo entrar. Então vamos dar sequência aqui ao nosso programa. Vamos lá, o companheiro Antônio Carlos está por aí. Então vamos lá. Tiago, você gostaria de comentar um pouco sobre essa questão do curso sobre o stalinismo? Sim, eu acho que é um curso aí que todo mundo, né, que é de esquerda, né, que se diz marxista, tem que fazer, né, para poder esclarecer aí, né, poder ser sanado todas as dúvidas aí que tem em relação ao stalinismo, né, que foi um período aí que não tem nada a ver aí com, com a revolução, foi uma traição, né, a revolução operária, né, foi uma traição à teoria revolucionária, né, onde o Rui vai esclarecer as questões aí onde a União Soviética, né, sobre a direção do Stalin aí, né, busca aí, cumpre um papel aí como se fosse uma potência qualquer aí, né, como qualquer outra aí, que rifa os trabalhadores aí como se fosse o regime aí imperialista, né. Então vai ser muito importante aí para ver que o stalinismo não tem nada a ver com o marxismo, né. Convido todas as pessoas aí a participarem do curso, né, tirarem suas dúvidas, se esclarecerem, que ajuda aí a ampliar, né, o debate aí e superar aí todas essas confusões aí que surgem, né, na esquerda de conjunto. É isso aí, né? E a um preço, né, barato e e ninguém discute, né, a questão do stalinismo. E a gente vê, né, partidos como PCdoB, PCB, né, todos esses partidos ainda vivem esse espectro, né, do stalinismo, né, uma coisa atrasada, né, mas devemos debater o que foi stalinismo, que dominou, né, a esquerda 20. É isso aí. Então, deu problema aqui na entrada do pessoal, então vamos agradecer a todos, né? Vou ver se eu consigo aqui acessar para agradecer a todos
que estiveram com a gente. Vamos ver aqui se alguém mandou algum suporte. Desculpa, hoje a internet aqui não está ajudando, mas vamos lá, vamos mandar um abraço aqui a todos que ficaram até agora, né? Maria Ângela Abduch, um abraço para você. Elizabeth Novi, né? Um abraço à companheira. Vamos lá. Tivemos um superchat da Maria Ângela Abduch. Muito obrigado, Maria Ângela Abduch, pelo seu superchat. Fernanda Sagan também. Ivo, Renata Diniz, Luiz Farias, Ricardo está aqui, né? Ricardo Machado, Angelina Dias, um abraço à companheira Angelina Dias. Aqui fez vários comentários, sem chance também, vários comentários. Queria agradecer a todos, queria agradecer ao companheiro Tiago, que esteve aqui comigo hoje, muito obrigado. Ao companheiro Edson, ao companheiro Antônio Eduardo, diretamente da Bahia, e tivemos alguns problemas aqui, mas na próxima semana a gente volta. Ao companheiro Renan também, que estava no começo do nosso programa, e na próxima quarta-feira nós estaremos de volta aqui, e aí a gente volta, né, com o companheiro Antônio Carlos, e agora o companheiro Tiago vai mandar um abraço a todos. Agradecer o convite aí da Causa Operária TV, né, em participar. Um abraço a todo mundo, a Lilian, ao Edson aí, ao Antônio, a toda a equipe aí, os companheiros, e a todos os espectadores aí, né, façam um curso aí do stalinismo, muito importante, o curso bastante completo, um preço muito acessível aí pro conteúdo que traz, e uma boa noite a todos.